Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Um dia a gente se embora pouco, começar tudo de novo. Uma alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente. Simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Uma alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui conosco no Alvorada, isso mesmo, começando mais um Alvorada. Quero agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, por estar nessa companhia conosco e também aqueles que estão nos bastidores trabalhando, os técnicas e técnicos, né? Aquele nosso grande abraço a todas e todos. E eu disse que é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia, e ele que você já pôde ouvir aí no início do programa, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, meu querido amigo e irmão. Não, irmão e amigo, porque irmão todos são, né? Amigo nem sempre a gente é amigo do irmão. Prazer estar com você, Fernandinho. Prazer estar com todos os rádio ouvintes e telespectadores. Vamos juntos. Isso mesmo. Hoje aqui no programa, né, nós vamos falar sobre um tema interessante que o Toninho que sugeriu aqui e trouxe para nós, a importância dos pequenos trabalhos. Isso mesmo. Então, já vai pensando aí, que será, né, que o Toninho vai comentar, que nós vamos comentar aqui, vamos fazer reflexões sobre esse tema, a importância dos pequenos trabalhos, aqueles que muitas vezes ficam invisíveis, né? A gente nem sequer sabe que existe muitas vezes. Os benfeitores espirituais fazem muitas vezes esses pequenos trabalhos e a gente nem imagina, e estão trabalhando aí. E o Toninho escolheu também uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 26, né, de Jesus. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Essa é uma outra pergunta interessante dentro dessa questão de pequenos trabalhos, né? A gente querer se arvorar, né, em grandes obras, se a gente nem fez o alicerce, né, Toninho? Nossa, Nando, você já falou uma palavra fantástica, o alicerce, né? A gente pensa assim, muitas vezes, quando você vê uma casa, você não enxerga o alicerce, né? Ele está escondido lá. Você vê o que normalmente? O telhado, as portas, as janelas, a lateral, né? Mas sem o alicerce, meu amigo, não funciona. E tudo isso, tudo é assim, né? Tudo precisa de um alicerce, Nando. Eu fico pensando assim que você imagina tudo que é feito diariamente para a gente estar aqui, Nando. Você falou de todo o pessoal da equipe técnica lá, da RBN, da TV Muito Maior. Pessoas que muitas vezes não aparecem. Mas essas pessoas, para chegar lá no trabalho, né? Precisa do motorista de ônibus, precisa da gasolina, precisa da energia, precisa do pão, precisa não sei o quê, né? São coisas que nós estamos numa grande rede e tudo é importante. Então a gente fala assim, existe algum trabalho que seja pequeno, né? Eu acho que não tem nada que seja pequeno. Eu acho que todo o trabalho se torna pequeno quando a gente faz com uma vontade, quando a gente não faz com amor, né? A gente sempre destaca o seguinte fato, Nando: todo trabalho deve ser feito com espírito de serviço.
Espírito de serviço é espírito de servir. A gente sempre repete isso, né? Quando você faz isso com espírito de serviço, você está a serviço de Deus. Você está a serviço do Pai. E ainda recebe um salário, às vezes, por isso. Isso é muito bom, né? Mas quando você faz isso, além do salário que você recebe, do seu soldo, né? Que você vai te manter nesse plano espiritual, você está recebendo um salário do universo. Então, não existe pequenos trabalhos, né? O que existe são trabalhos mal feitos. Agora, é muito importante a gente destacar isso, né? Porque aqui, Nando, no versículo aqui, ó, Jesus nos diz o seguinte: olha só que interessante. Eu tenho aprendido uma coisa, Nando, e acho que você faz a mesma coisa também, é ler e prestar atenção nos detalhes das palavras. Olha o que Jesus diz, ó. Pois se nem ainda, essa palavra ainda, podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E ele não fala aqui pelas grandes, ele fala pelas outras. Que são essas outras, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas essa palavra ainda, ó, pois nem se nem ainda podeis, ou seja, quando a gente fala ainda, é porque um dia você vai poder fazer essas coisas mínimas. Com certeza. Toda vez que a gente fala ainda, né, Nando? Olha, por exemplo, assim, ó, eu ainda não consigo fazer alguma coisa. Por exemplo, o meu amigo Nando Garcia, ele ainda não sabe tocar violão. Pode ser que ele aprenda. Ele ainda não consegue, né? Se o Tem muitas Toguinho me coisas. ensinar, de repente, quem sabe? É isso aí, Nando. Nós vamos fazer ainda, viu, Nando? Nós vamos fazer uma dupla aí de violeiros. Então, o Nando ainda não sabe. Não pode dar para falar assim, ó, o Nando não sabe tocar violão. Não, ainda não sabe. O que que você tem na sua vida que você pensa assim, eu não sei isso? Não, você ainda não sabe. Eu não sei mexer no computador. Eu sou muito cru para isso. Não, você ainda não sabe. Mas para você mexer no computador, ou no violão, ou cozinhar, que nem o meu amigo Nando Garcia e eu também, nós somos grandes cozinheiros e somos humildes, né? Somos grandes cozinheiros e somos humildes, né, Nando? A gente gosta de fazer Não, comida. eu ainda não sou humilde. Eu falei humilde com U, assim, Ah, bom. humilde. Para você aprender a fazer comida, você fala assim, eu não sei fazer comida. Não, eu ainda não sei fazer comida. Mas vamos supor que nós vamos fazer, eu e o Nando, nós vamos fazer uma feijoada. Feijoada, por exemplo, dá um exemplo aqui, feijoada. Primeira coisa, coisas simples, as coisas mínimas. Para eu fazer a feijoada, eu preciso fazer o quê? Comprar os pertences. Eu vou escolher os pertences. São coisas mínimas? São coisas pequenas. Se eu fizer com o espírito de serviço, eu vou escolher lá direitinho. Para quem é vegetariano, vai escolher os legumes, vai escolher o feijão preto. Para quem não é vegetariano, vai escolher lá a linguiça, o paio, aquelas coisinhas que você vai colocar. Então, a escolha disso é uma coisa que parece ser mínima, mas é muito importante. Você comprar bons produtos, ver se eles estão na validade, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai jogar dentro da panela? Não, você vai dessalgar. É coisa mínima, né, Nando? Mas você vai passar lá numa água fervendo, vai lavar direitinho, vai fazer com carinho aquele negócio, você vai tirar aquela água, né? Aí você vai escolher o feijão. É uma coisa mínima, né? Escolher o feijão é uma coisa mínima, né? No restaurante tem alguém que escolhe o feijão? Tem alguém. Normalmente não é o mestre Cuca lá, mas tem alguém que escolhe o feijão. Mas se o cara não escolher bem o feijão e vier uma pedra, meu amigo, e você morder aquela pedra, você sabe como dá vontade nem de comer mais, né? Dá uma dor no dente, você já esfarela, você fala assim, eu não quero nem mais comer. Então, coisa mínima, ó, saber escolher o feijão direitinho. Aí você vai fazer, compor, não sei o quê. Mas aí nós vamos cortar cebola, né, Ando? Tem gente que fala assim, cortar cebola é uma coisa assim. Não, quando você corta a cebola com carinho, com amor, bonitinho ali, né? O prato fica mais gostoso. A minha mãe, antigamente, agora ela não fala muito sobre isso, mas antigamente ela falava assim, ó, toda vez que a gente vai fazer comida, a gente tem que fazer com amor. Aí, quando a gente faz com amor, as coisas mínimas se tornam grandes. E a gente sabe, Nando, o cortar a cebola com carinho dá uma energia diferente na comida.
né? Descascar o alho, amassar, aquele trato, aquele carinho que a gente faz, né? O jeito de mexer as coisas, né? Como você faz. Então, é muito importante a gente perceber que o que a gente chama de mínimo não é mínimo. Se a gente fizer com amor, é bem grande. Não é mesmo, Nando? Dentro de uma configuração, a gente acha que só aquilo que se apresenta no final é como, né, o Toninho eh, já escreveu, já produziu, já dirigiu peça teatral, né? E aí a gente sabe que toda aquela gama de, de trabalhadores que ali estão precisam se juntar, tem a iluminação, tem várias outras, aquele que cuida da parte das roupas, né, do guarda-roupa, todos esses componentes são muito importantes, são trabalhos que não aparecem, estão atrás lá dos camarins, né, que estão na coxia lá, e só aparece então a história ali, os personagens e os atores. Mas que trabalho foi feito, né? Minucioso, de pequeno, os ensaios, tudo. O Toninho pode falar muito bem sobre isso para chegar a se trazer uma história, né? Então, eh, as pessoas aí começam a entender, que nem a gente às vezes assiste um filme, sabe que o filme teve todo tem roteiro, né? Tanto no teatro como também no filme. A história deve ser contada, os equipamentos, as pessoas que estão trabalhando por trás das câmeras. Então, é uma coisa grandiosa. Aí, né, aqui olhando para o que o Lucas fala, que ele reproduz aquilo que Jesus trouxe, né? Porque a gente é, está ansioso pelas outras coisas. Se a gente não sabe muitas vezes fazer até as mínimas, né? As coisas mínimas que ele coloca aqui. Jesus já fala de ansiedade, de quanto isso tira de energia da gente. A gente fala, ah, mas isso não é nada, não, eu só estou pensando naquilo. É sim, tem um peso tão grande que agora, nos tempos que a gente vive, a ansiedade é algo assim que nos leva para campos de adoecimento tremendos, terríveis. É a questão do mínimo ali que a gente acha que não pode produzir alguma coisa e acaba produzindo, né? Em nós, na sociedade, né? Veja o vírus aí da Covid, como esse vírus foi devastador. E o que é o vírus? A gente não vê ele a olho nu, né, Toninho? Nando, o seu exemplo do filme do teatro, do filme é muito interessante. Quando você pega no final do filme, você vê aquela lista de coisas que vem de pessoas que trabalharam. Aquilo ali não tem fim, parece, né? Aí você começa a analisar e é interessante. Ali tem assim, ó, tem o São os pessoal, créditos, né, Toninho? os créditos, exatamente. Quando a gente pega um disco também, antigamente você pegava aquele disco de vinil, vinha todos os créditos lá, né? O eletricista, quem fez a mixagem, quem fez, né? O filme é a mesma coisa. Se você pegar, tem o diretor, né? Mas tem o assistente diretor, tem a fotografia, tem várias coisas. Tem o eletricista, tem o roteiro, tem o produtor, tem o assistente de produção. Aí você vai ver lá, transporte, os motoristas que foram importantes. Tem o cafezinho, né? Tem não sei o que, tem um monte de coisa, né? Tem o figurino, né? E é interessante, você tem uma coisa chamada sonoplastia, né, Mundo? Mas tem dentro da sonoplastia tem uma coisa chamada ruidagem. Porque a sonoplastia é todo aquele som. Vai aparecer um trem, por exemplo, né? Vai aparecer um trem, entrou lá o trem. Mas acontece que tem a ruidagem. Por exemplo, o camarada chega, ele bate a porta. É a ruidagem, bate a porta, né? Aí o camarada vem, ele vem a cavalo, aqueles velho oeste, né? Que o cara vem lá do fundo, ele vem a cavalo, né? Você percebeu que vem assim, ó. Esse som, normalmente, não é o original. É alguém que faz aquilo. Tem todos os detalhes, né? Toda essa coisa. E quando você falou do filme, olha quanta gente está trabalhando no filme da nossa história, no nosso filme de vida. Quantas? Nós temos um roteiro ligado aos pais, aos amigos, à escola, né? Que são coisas. Lá na escola tinha a professora, tinha, mas tinha alguém que limpava o banheiro, que fazia a faxina do banheiro. Olha só quanta coisa a gente depende dessas coisas, né?
Tinha alguém que fazia o giz para escrever na lousa, o professor, né? Bom, assim por diante. Então, essas coisas são todas muito importantes. E vou dar um exemplo bem legal, Nuno, porque assim, a gente pensa que a coisa é mínima, né? Numa casa espírita, normalmente quem se destaca lá são os palestrantes, né? Os palestrantes são muito idolatrados, inclusive. É legal, acho que os palestrantes merecem os aplausos. Mas numa casa espírita tem alguém que limpa o banheiro, que prepara a casa, que instala as cadeiras, que liga o som, que vai lá fazer a faxina, né? Essas pessoas, às vezes, muitas vezes, elas fazem esse trabalho, mas anseiam ser uma pessoa de destaque. E vou falar uma coisa para você, Nando. Ser uma pessoa de destaque é uma coisa perturbadora. Né, Nando? Por exemplo, o Nando. Por exemplo, o Nando, conhecido aí no meio radiofônico e televisivo, né? O Nando, por exemplo, por ser uma pessoa razoavelmente pública, né, Nando? Se o Nando for para algum lugar e for pego fazendo alguma coisa, já vão criticar o Nando, né? Vão criticar o Nando. Olha o que o Nando estava Garcia, o Nando Garcia estava fazendo aqui, como se o Nando fosse um ser humano já extrasensorialmente, né? É claro que é um ser humano que está cada vez mais desenvolvido, né? Mas não é um ser perfeito, né? Eu também não sou, ninguém é, mas as pessoas descobram, que as pessoas idolatram, né? Agora, o cara que não limpou o banheiro lá, às vezes é mais simples, ok? Alguém vai falar, ó, você limpou mal, precisa limpar melhor isso aqui, né? Então, a gente às vezes começa a fazer coisas simples e é muito importante. Você imagina, Nando, um diretor de um filme, ele passou por todas as etapas. Que ele foi eletricista, que ele serviu o cafezinho, que ele trabalhou no figurino, um cara que trabalha em tudo isso. Ele tem uma visão macro ou não tem? Fantástica. É, eu conheço uma pessoa que já fez tudo isso. Jesus. Porque Jesus não nasceu esse ser evoluído, esse ser de luz. Jesus teve muitas encarnações. E ele, me perdoe, fez as suas bobagens também. E fez as suas coisas simples, mínimas, que a gente pensa que é mínimo, mas ele sabe que não é, que foi muito importante para ele fazer esse mínimo, até ele chegar a esse ser de luz. E quando ele chega a esse ser de luz, ele valoriza as coisas mínimas. Por quê? Porque ele passou por isso. Quem não passou pelas coisas mínimas, muitas vezes não dá valor nessas coisas. Né, Nando? A gente vê na sociedade, né? É uma pessoa que paga uma empregada doméstica e por pagar aquela empregada doméstica acha que está tudo bem. Não dá o devido valor àquele trabalho, né? Uma pessoa que porque entrou no ônibus e pagou a tarifa não dá valor ao motorista de ônibus e assim por diante, muitas coisas. Jesus não, Jesus vem falar assim, olha, o mínimo que você faz é importante e eu valorizo isso. Valorize também. Um dia todos nós teremos espíritos de luz, né, com lucidez e colocando em prática, mas para isso a gente vai passar pelas coisas simples, coisas corriqueiras. Cuidar dos filhos, cuidar da mãe, fazer bem feito o trabalho, né, Nando? Fazer um programa que a gente está fazendo aqui com mais amor, né? É assim mesmo. E as coisas mínimas vão levar a gente o quê? A patamares superiores, onde a gente vai fazer coisas que a gente pensa que são muito grandes, mas não. Só são grandes porque nós fizemos essas coisas mínimas com amor. E tanta gente ajuda a gente. E tanta gente ajuda o outro, né, Nando? É isso aí. As coisas mínimas muitas vezes são as coisas simples que a gente quer fazer, pode fazer ou deseja fazer. Quando você falou aí, né, de você ser uma pessoa pública, conhecida, o Roberto Carlos e também o Pelé, né, já em entrevistas disseram isso, que eles saíram disfarçados, né, e coloca bigode, e coloca peruca, e coloca óculos, e o Roberto Carlos já andou pelo centro de São Paulo, o Pelé também já foi para alguns lugares, mas o Pelé, ele contou que ele estava num lugar, aqui, acho que no Brasil mesmo, não, fora do Brasil, era fora do Brasil, e ele ainda entrou disfarçado e não teve como um menino descobriu que era ele. Aí ele falou, mas como que você me descobriu? Ele falou, pelo seu sorriso. Não teve como ele esconder, né? Então, às vezes, são coisas pequenas, detalhes que, às vezes, a gente não, né? Falou em Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois,
Então, são detalhes que revelam para nós coisas assim muito grandes, né? Uma coisa que é admirável do Chico Xavier não era só a sua mediunidade, que era uma coisa espetacular, a humildade que chamava a atenção do Chico, né? Esse detalhe que as pessoas que chegavam próximo dele, eu me sentia assim muito pequeno diante da grandeza espiritual dele, né? Que vinha do quê? Da sua humildade, de uma coisa pequena, né, Toninho? Sim, Nando, o John Harley, que é um dos biógrafos do Chico, foi amigo do Chico na juventude, do John, não do, não do Chico, né? Ele fala assim que o Chico tinha mediunidades que ele não demonstrava, né? Que ele falava assim, uma vez ele estava numa reunião, num lugar, né? E ele estava assim, o Chico estava com paletó, de repente o peito do Chico clareou, como se o coração dele brilhasse. Sabe o que o Chico fez? Ele pegou o paletó e escondeu. Ou seja, senão ele ia causar uma curiosidade. O que é aquilo? O que é aquilo? Que brilho? Que coração é esse que está brilhando, que está com essa luz aí toda, né? Ele pegou e escondeu, Nando, né? E o John Harley até fala às vezes assim, tem tanta gente que tem uma pequena mediunidade, né? E quer mostrar essa pequena mediunidade. E o Chico, que tinha tão grande, escondia, né? Mas acho que é isso, Nando. Quando você passa pelas coisas pequenas, você valoriza, né? E sempre falando, essas coisas não são pequenas, Nando. A gente é que pensa que são pequenas. São, né? Não são pequenas. Vou pegar uma coisa, mais um exemplo, Nando. Às vezes a gente pega assim, vamos supor que eu tenho um salário. Eu trabalho num lugar, ganho lá um salário mínimo, vai, 1.200 e poucos reais. Se eu pego esse dinheiro e uso bem, nossa, esse dinheiro pode render. É claro que eu posso ganhar mais, né? Eu posso melhorar meu nível, eu posso ganhar mais. Mas vamos pegar Deus. Deus, vamos supor, me dá como se fosse um salário. Vamos supor que eu pego os 1.000 reais que eu recebo e uso bem usado, muito bem usado, né? Deus fala assim, nossa, se ele usa 1.000 bem usado, ele trabalha, ainda faz as coisas, usa bem, não desperdiça, tem gratidão por aquilo, não reclama, não fica chorando direto, porque reclamar é outra coisa. A gente pode falar assim, puxa, isso aqui preciso melhorar, pode melhorar, tal, não sei o quê, né? Puxa, acho que se ele lida bem com 1.000, acho que ele vai lidar bem com 5.000. Ah, se ele lida bem com 5.000, ele pode lidar bem com 10.000. Se ele lida bem com 10.000, ele vai render mais com 10 milhões, porque além dele usar para ele, ele vai gerar empregos. Ele faz bem uso desse dinheiro. Nando, olha só, através das coisas mínimas você chega no máximo, mas desde que você tenha gratidão e use bem usado. Nada melhor do que lembrar a parábola dos talentos, né? Que Jesus contava, né? Que o chefe lá, o patrão, deixou um talento, 2 talentos com o outro, 3 talentos com um. Alguns investiram bem investidos e multiplicaram essas coisas. Esse multiplicar não é só os lucros, é fazer bom uso daquilo. E um guardou aquilo com medo de perder, né? Então, muitas vezes, a gente usar os nossos talentos, nossas capacidades, com esse espírito de serviço, com esse amor, sem medo, sabendo que a gente pode confiar em Deus. Fazer tudo com amor e usar bem feito, né, Nando? Fazer com carinho, com amor, gratidão e não desperdiçar. É muito importante. Aí a gente pode pensar em tudo, né, Nando? Nos nossos dias, na nossa vida, na nossa saúde, em tudo, no nosso conhecimento, né? Tudo, né? Usar bem usado. E o dinheiro é uma energia, né? E se a gente souber trabalhar isso, é impressionante que como às vezes uma pessoa tem lá um salário, que nem você falou, mínimo, e ela consegue fazer aquele dinheiro render de um jeito que a gente fala, não é possível, como que essa pessoa consegue, né? E isso acontece mesmo, né? E aí você super até valoriza aquilo que você está fazendo com o mínimo, né? A gente usar o mínimo para chegar fazer o máximo com o mínimo. E isso a gente consegue, porque tudo é energia, né? De alguma forma, aquilo se multiplica ou aquilo faz e sustenta de alguma forma, né? Não que isso seja uma receita, né? Não, não é uma receita.
A gente está falando do aproveitamento do máximo daquilo que chega nas nossas mãos, mesmo que seja uma sementinha, né? A gente sabe que ela vai se desdobrar, ela vai se tornar uma plantinha, ela vai trazer flores, ela vai se tornar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos, e esses frutos vão dar novas sementes. Então, às vezes, do mínimo nasce esse máximo a energia vai se multiplicando, né, Toninho? Sim, Nando, e quando você falou do Pelé, que o Pelé saiu disfarçado, né? E eu falei assim, é fácil, né? Se eu estou desconfiado que o cara é o Pelé, eu pego uma bola e jogo no peito dele. Conforme ele matar a bola, no peito é o Pelé. Se ele matar no peito e sair fazendo embaixadinha, esse é o Pelé, claro. Se o cara matar no peito e a bola escorrer, é o Nando Garcia. Ou é o Toninho, né, Nando? Agora, olha só que bacana esse exemplo, Nando. As pessoas são reconhecidas pelos seus talentos e como elas usam esses talentos. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo assim. Vamos supor que eu sou normalmente uma pessoa muito irritada e quero sair pela rua disfarçado. E alguém sabe que eu sou muito irritado. Vai lá e me provoca. Eu já saio xingando. O pessoal fala assim, é o Toninho mesmo. Quem faz isso com a gente, Nando? Os obsessores, que nos conhecem muito bem. A gente está com aquela cara de bonzinho, mas esse é só provocar um pouquinho ele. Ah, a gente vai lá fora. Agora, quem conhece as nossas virtudes, né? Que Jesus, nosso amigo espiritual, fala assim: não, o Toninho ele fica nervoso de vez em quando, mas ele também tem isso de bom, né? Então vamos trazer uma mensagem para ele que vai tocar o coração dele. Eles conhecem a minha parte boa também, né, Nando? Então é importante a gente ser reconhecido por essa parte que a gente está procurando melhorar. Mas presta atenção, muitas vezes nós somos marcados pela parte que não é muito legal, que é a nossa sombra, a nossa parte escondida, né, Nando? E todo mundo tem. É importante que a gente olhe para isso, né? E com muito carinho, porque quando a gente olha para isso, a gente vai transformando. A gente só transforma o que a gente olha, né? Se eu sei que minhas costas estão sujas, eu vou pegar a escova e vou lavar. Mas para olhar essas costas, eu tenho que olhar para ela através do espelho, alguma coisa para pensar, tá sujo. Ou então alguém me avisar, né? Fazer essa transformação com calma e paciência. Mas olha só, a gente é reconhecido pelas nossas capacidades também, mas também pelas nossas deficiências ainda, né? Exato, né? Onde aparece mais, ou aonde é focado mais, né? A gente vejam as notícias, né? Elas muitas vezes vão para um lado que se foca esperando que se tenha mais audiência, né? E fazem também de uma coisa que não deveria ter uma explosão, né? Pega uma coisa pequena e transforma numa coisa grande, né? Então isso acontece também de acordo com o interesse de quem quer ver a coisa, como você falou né, dos nossos irmãos que estão na questão da obsessão. Se o interesse é perturbar, então vamos criar uma tempestade num copo d'água. E isso acontece também com a nossa imprensa, com as notícias que são falsas, e por aí em diante. Bom, isso a gente vai continuar esse papo aqui, esse tema, após Você quer falar alguma coisa, Toninho, antes de a gente ir para a prece? Rapidinho, eu vou falar uma coisa que você falou é tão importante, Nando, porque quando a gente divulga uma coisa sem ter certeza se ela é verdadeira ou não, nós somos também coparticipadores, não, somos corresponsáveis. É como você comprar uma arma, uma coisa, uma arma não, uma coisa roubada, né? Você me vende uma roda de carro, eu não sei a origem daquilo, eu estou colaborando com o roubo de carro, né? Quando eu passo notícias aí que são fake news, as famosas fake news, mentiras, né? Através do WhatsApp, do Facebook, eu sou corresponsável por isso. A gente tem que ter, eu acho que todos nós, sem exceção, precisamos ter assim mais critério, mais responsabilidade ao fazer isso, com certeza, Nando. Porque são pequenas coisas que geram grandes tumultos, né? Né? É que nem aquela bola de neve que vai caindo da montanha, ela vai crescendo, crescendo, né? Chega grande no pé da montanha.
Bom, a gente vai para o momento de prece, de oração, de vibrações, aquele momento que a gente aí sempre pede para você reservar um recipiente com água, e os benfeitores vão trabalhar mesmo no tempo que você ouvir aí esse programa ou assistir, não importa. Eles vão trabalhar no momento que você estiver aí nos vendo e nos ouvindo. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Estamos nesse instante ao elevar os nossos pensamentos, a tentar se comunicar através dos pensamentos, conectando-se com os pensamentos dos benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Trabalhadores que trabalham na invisibilidade e que fazem nem o pouco e o muito por nós, que nós possamos entender, né, na mensagem de hoje o quanto é importante a gente dar valor a mínimos processos nos quais nós podemos também chegar a uma situação maior, mas precisamos dar passos, e os passos requerem o nosso pé dando um passo de cada vez, os nossos pés, para chegar num caminho maior. Para chegar no caminho maior, precisamos dar, nem que seja o mínimo de nós, para alcançar o máximo que muitas vezes nós imaginamos, mas se a gente não cuidar do campo menor, como é que vamos chegar ao campo maior? Quais os méritos se nós não iniciarmos pela semeadura? Qual o mérito de colher se a gente não plantou? Então precisamos pensar que essa ocasião de trabalhar com as coisas mais simples, pequenas, enriquece a nossa mão. A mão do arado, a mão da semeadura, a mão que traz letra por letra da literatura, na escrita. Como é que vamos colocar uma palavra se nela precisamos juntar, no mínimo, cada unidade que forma aquela palavra, a frase ou o conteúdo todo de um texto? Precisamos, como falamos no alicerce, precisamos daquela pedrinha que vai fazer parte do conjunto, na concretagem, onde vai o grão de areia, vai o grão do cal, vai o grão da pedrinha, vai o pó de ferro que se transformou numa barra. Tudo isso são mínimas coisas que se unem, se juntam para uma construção. Como o Toninho disse, vemos o telhado, que beleza, a fachada, maravilhosa. Mas e os alicerces, né? Que dá segurança? Então, as mínimas coisas, muitas vezes, dão-nos segurança. Assim, então, pedimos aos benfeitores emissários de Jesus que possam nos trazer as bênçãos através das suas mãos laboriosas, seus corações amorosos. E isso possa ser dividido e ampliado, como Jesus, quando multiplicou os pães e peixes, que eram unidades, em milhares, para alimentar milhares. E assim, nesse instante, o mínimo que nós podemos gerar agora de nós nessas vibrações possam ser multiplicados no caminho pelos benfeitores espirituais e chegarem aos corações que estão em desafios grandes, sofrimento, dores. E assim também, Jesus, procuramos no teu coração a força necessária para os nossos embates, lutas, dificuldades e desafios de nossas vidas. Queremos agradecer-te, Jesus, porque sabemos que por todos os caminhos passastes a chegar no patamar que está espiritual, começando de degrau em degrau.
passo a passo. Amado Mestre Jesus, que a tua luz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para que você possa compartilhar também esse recado, que é o Clube Amigos da Boa Nova, essa maneira que a Rádio Boa Nova encontrou para arrecadar fundos para manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV no Maior e todo o complexo de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que é responsável pela comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Então, entre em contato, ajude como puder, entre no site amigosdaboanova.com.br. Você que está aí na Espanha, por exemplo, né, os nossos irmãos espanhóis, mandem recadinho para cá. E se puderem ajudar, ajudem. Não é, Toninho? Onde quer que estejam, entre no site aí, né? Ajudem os nossos irmãos que estão lá na Europa, né? Outro dia eu falei sobre os portugueses e depois sobre os italianos. Hoje estão falando sobre os espanhóis. Então, entre em contato com a gente. Tem telefones aqui também para você entrar em contato direto com as nossas colaboradoras e colaboradores, que é o 0800 12 018 38, o 11 2458 3214, que é fixo. E o WhatsApp, que é esse e-mail internacional aí que você da Espanha pode mandar um recadinho, né, falar com o pessoal do clube através do WhatsApp, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi, né, escolhido para o Pix, que é essa modalidade de que você pode mandar recursos do seu banco para o Banco da FEAL, por exemplo, né? Então, se você está aí na Espanha, mande em euro que você será bem-vindo, né, para ajudar esse projeto que já está em andamento, que já é uma construção. Precisamos aí da sua colaboração. E em espanhol, Toninho, acho que é muchas gracias, né? Muchas gracias. Toninho, vamos lá então. Muitas graças, muchacho, muchacho. Muchachos. Muito bem, Toninho. Então vamos voltar a esse tema de hoje, né? Que é tão importante a gente colocar uma lente para ampliar e a gente enxergar essas mínimas coisas, detalhes que fogem muitas vezes da nossa observação, do nosso olhar, do nosso foco e que são tão importantes, né? Nando, eu gostaria de contar uma história, que é uma história real, uma história e depois outra história que é simbólica. Primeiro é o seguinte, eu, quando trabalhava numa casa espírita, né, tinha um rapaz que ele começou a frequentar a nossa casa e ele era um alcoólatra. E às vezes ele chegava ainda semi-alcoolizado, né? E devido ao estado dele, às vezes ele não tomava banho, chegava com um certo cheiro, um odor, né, meio desagradável, né? E ele sentava na casa, né? E algumas pessoas que sentavam ao lado dele reclamavam, né? Tudo bem, a gente acha até pertinente, né? A pessoa podia ter tomado um banho. Certo dia, um amigo espiritual, meu amigo espiritual, falou o trabalho que eles tinham durante o dia inteiro para fazer com que ele não bebesse tanto para conseguir chegar lá. E eu fico pensando assim, Nando, às vezes nosso julgamento é muito cruel, cara. Aquelas pessoas que sentavam ao lado dele, é claro que se sentiam incomodadas, né, com o cheiro dele. Mas você sabe, Nando, uma vez o doutor Adão Nonato contou pra gente que o amigo espiritual dele falou assim que nós temos cheiros espirituais, que um dos piores cheiros espirituais é o cheiro da fofoca, da maledicência. E é claro que a gente não sente isso aqui, nesse nível que nós estamos, material, mas os espíritos sentem esse cheiro, existe cheiro. Ah, mas sentir, claro! Você vê os espíritos falando que ele tem as flores bonitas, o cheiro perfumado no plano espiritual, existe isso, né? E às vezes a gente não percebe como a gente distrata, exclui uma pessoa que está cheirando às vezes mal, e durante o dia, olha só, as pessoas, os espíritos, fazer um trabalho muito intenso para ele não beber muito para conseguir chegar na casa espírita.
E eu lembro de alguns amigos, né? E eu não estou criticando assim, a gente mesmo, né? Por exemplo, você vai dar um passe numa pessoa dessa, em vez de você concentrar o amor na pessoa, muitas vezes a gente fala assim, nossa, está cheirando mal. Pronto. Aquele trabalho que seria um trabalho mínimo foi jogado fora, pelo meu julgamento, porque eu não coloquei energia naquele passe, né, Nando? Pelo julgamento. Agora, é só esse tipo de coisa que acontece? Só uma pessoa que está cheirando mal? Não. Às vezes uma pessoa que não, por exemplo, que tem uma certa antipatia com a gente, ou a gente antipatiza, né, tal, a gente faz a mesma coisa, né? Às vezes a espiritualidade está trabalhando naquela pessoa para ajudar, para ele receber uma palavra, né? A gente chega e joga um balde de água fria na pessoa, com uma palavra rude, com uma falta de atenção, com uma indiferença, né, Nando? E olha como é importante isso, né? Essa é uma história importante para a gente ver. Quem é assistido, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Às vezes você não cheira mal como aquela pessoa, mas você cheira pior no plano espiritual, porque devido a ser fofoqueiro, fazer uma série de coisas. E a outra história muito bacana, Nando, era a história, eu não sei se você conhece, algumas pessoas já conhecem, é rapidinho. Era um construtor e ele era responsável por fazer as casas e comprar o material, tudo aquilo. Ele trabalhou muito tempo numa empresa, né? Trabalhou mais de 30 anos. E trabalhou, trabalhou, trabalhou. Quando chegou um certo dia, o patrão dele falou assim, olha, nós vamos dispensar você que já deu seu tempo de trabalho e tal, não sei o quê, né? E não falou muita coisa com ele. Falou assim, ó, nós só vamos dar um trabalho, você tem mais 6 meses aí para construir uma última casa sua, tá bom? Você vai construir essa última casa, tá? Aí ele começou a construir a casa e meio chateado, porque o patrão não falou nada para ele, não deu presente, não agradeceu nada, né? Ele fez aquela casa com muito má vontade. Ele comprou um material que não era talvez o melhor, o mais adequado, né? Ou seja, não fez com espírito de serviço, ele fez por fazer. Quando a casa estava prontinha, o patrão dele falou assim, ó, essa casa é um presente nosso para você. Ou seja, Nando, tudo que nós fazemos, no fundo, no fundo, no fundo, é um presente para a gente. E Deus é o nosso, entre aspas, patrão. Ele quer que a gente faça casas bonitas, calorosas, coloridas, bonitas, cheirosas, perfumadas, porque essa construção que nós fazemos, que é através das nossas atitudes, desde as coisas mínimas, é o que vai construir o nosso futuro de amor, de paz, de tranquilidade. E a gente não precisa fazer isso com interesse, é natural. Natural, né? É verdade, né? Você vê que coisa. Às vezes a gente joga todo um tesouro fora de uma vida toda em razão de a gente não prestar atenção naquilo que muitas vezes está sendo feito para nós. O abrigo que está sendo feito para nós, o alimento que está chegando para nós, né? O pão de cada dia, o ar que respiramos, a água que nos descedenta, tantas coisas que a gente considera como mínimas e quase assim, sem valor nenhum, estão sendo feitos e existem para nós, por nós. Então a gente tem que prestar atenção. Essa história que o Toninho contou da casa é incrível para a gente fazer uma ótima reflexão aí nessa semana. Toninho, então eu vou me despedindo aqui dos nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes, aguardando você no próximo programa Alvorada, aqui junto com o Antoninho Ciardulo, e a gente volta, né, na semana que vem. Muita paz, muita luz, um beijo no coração, e o Toninho agora se despede da gente tocando sempre aquela música alegre, né, que ele começa com alegria e termina com alegria. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, Nando. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vamos em frente com espírito de serviço, fazendo bem feito as coisas pequenas, que no fundo são muito grandes. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.